CPF Escrivão 2018. Dir-se-á, no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar, os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. A locução, no entanto, L1, introduz no período uma ideia de conclusão, por isso, sua substituição por portanto preservaria a correção gramatical e as relações de sentido originais do texto. Comentários. No entanto, é uma locução de valor adversativo, portanto possui valor conclusivo, não é possível trocar sem mudança do sentido original. Questão incorreta. 24. Indicargos de nível superior em 2018. O pulso de Roy se acelerou. Ele passava por aquele caminho todo dia e sabia que logo a maré ia subir e lavar um Picasso original autêntico. Ele tinha de fazer algo para salvá-lo. Mas como? O vocábulo logo introduz uma ideia de conclusão, razão porque poderia ser substituído por portanto, desde que isolado por vírgulas, sem alteração dos sentidos originais do texto. Comentários. Cuidado! A palavra logo pode ser também um advérbio de tempo, com sentido de a maré em breve, rapidamente ia subir. Questão incorreta. 25. Polícia Civil 2018. A crônica não é, portanto, apenas filha do jornal. No fragmento acima, o conector, portanto, pode ser substituído por pois, sem prejuízo de significado, e sem ferir a norma culta da língua escrita. Comentários. O pois deslocado entre vírgulas, normalmente após o verbo, assume sentido conclusivo, e pode substituir a conjunção conclusiva, portanto. Questão correta. 26, TREPE 2017. Como lembra Marilena Chauí, a cidadania se define pelos princípios da democracia, significando necessariamente conquista e consolidação social e política. A cidadania requer instituições, mediações e comportamentos próprios, constituindo-se na criação de espaços sociais de lutas, movimentos sociais, sindicais e populares, e na definição de instituições permanentes para a expressão política, como partidos, legislação e órgãos do poder público. Distingue-se, portanto, a cidadania passiva, aquela que é outorgada pelo Estado, com a ideia moral do favor e da tutela, da cidadania ativa, aquela que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de participação política. No último período do texto, o vocábulo, portanto, introduz uma ideia de a tempo. B. Consequência. C. Conclusão. D. Explicação. E adição. Comentários. Questão direta. A conjunção, portanto, tem sentido conclusivo. Gabarito letra C. 27. Polícia Científica 2016. É importante, pois, que o médico estabeleça o momento de ocorrência do êxito letal com a maior precisão possível. No texto, a conjunção, pois, introduz no período em que ocorre uma ideia de a. Conclusão. B. Explicação. C. Causa. D. Finalidade. E consequência. Comentários. O pois está deslocado com valor conclusivo, equivalente a portanto. Para confirmar, vamos substituir. É importante, portanto, que o médico estabeleça um momento de ocorrência. Só para reforçar, veja a sentença com a conjunção conclusiva não deslocada. Portanto, é importante que o médico estabeleça um momento de ocorrência. Percebeu o deslocamento? Sim. Gabarito letra A. 28. TCE-SC 2016. O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato, em prol do interesse público. Julgue o próximo item, relativos a aspectos linguísticos e as ideias do texto. Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo, portanto, fosse substituído por conseguinte. Comentários. Portanto, e por conseguinte são ambas conjunções conclusivas e podem ser trocadas sem prejuízo gramatical ou semântico. Questão correta.
29, TCU 2015, adaptada. Em relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Sem prejuízo do sentido do texto, o termo destarte poderia ser substituído por contudo ou todavia. Comentários. Não precisamos do texto. Destarte é uma conjunção conclusiva. Todavia e contudo são conjunções adversativas. Não há como trocar uma pela outra. Aquelas conjunções que assumem vários sentidos estão indicadas na teoria, no mais, elas geralmente trazem os mesmos sentidos. Questão incorreta. Conjunções coordenativas explicativas. Ligam orações ou palavras com sentido de justificativa. Que, porque, pois, se vier no início da oração, porquanto. Fique atento porque elas são fortemente sinalizadas pela presença de um verbo no imperativo anterior. Fujam porque a bruxa está à solta. Economize recursos porquanto não se sabe do futuro. Fique em silêncio, pois o filme já começou. Vem, vamos embora que esperar não é saber. Pois explicativo, inicia uma oração e justifica a outra. Volte, pois tenho saudade. Pois conclusivo, após o verbo, deslocado entre vírgulas. A instabilidade, o dólar voltará, pois, a subir. 30. PCMA Investigador de Polícia 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo, já que por A, uma vez que. B, logo que. C, a fim de que. D, ainda que. E contanto que. Comentários. O sentido é basicamente, o anonimato é benéfico, porque as pessoas se sentem mais protegidas para falar. Então, temos uma relação explicativa da afirmação inicial de que o anonimato ajuda. Logo podemos trocar, já que por outro conectivo explicativo, uma vez que. Gabarito letra A. 31. Assistente Social 2017. Releia o trecho a seguir. A infraestrutura é o esqueleto das cidades, pois a partir dela é possível direcionar o crescimento urbano. A conjunção destacada confere às orações uma ideia. A conclusiva. B, condicional. C, explicativa. D, alternativa. Comentários. A conjunção, pois, iniciou uma oração que é uma justificativa do que foi dito na oração anterior. Trata-se de uma oração explicativa. Gabarito letra C. 32. ITPRN e Agente de Necropsia 2018. O termo destacado em aos 8, já ordenhava vacas, mas ainda não conhecia um abraço, tem como função estabelecer. Há uma relação de adição entre duas orações coordenadas. B. A subordinação da oração que introduz em relação à principal, que o antecede. C. Uma ligação coordenada entre a oração conclusiva e a anterior. D. Uma ligação coordenada entre a oração explicativa e a anterior. E uma relação de contraste entre as orações que são coordenadas. Comentários. Adotemos desde já uma regra prática. Se o conectivo está na lista das conjunções coordenativas, a oração que introduz será classificada como oração coordenada. Então, se o mas é uma conjunção coordenativa adversativa, a oração será coordenada adversativa, a análise do conectivo e da oração é feita de forma inseparável. Gabarito letra I. 33. AG o Analista Técnico Administrativo 2017. O planeta Bernard B está localizado a uma distância de 0,4 unidades astronômicas, 40% da distância Terra-Sol, ou 60 milhões de quilômetros de sua estrela, confirma Ribas. A conjunção coordenativa, ou, embora classificada genericamente como alternativa, tem, no trecho, valor semântico de equivalência. Comentários. Este é o, ou, indicativo de sinonímia, de equivalência de sentido, 40% da distância Terra-Sol igual 60 milhões de quilômetros. Questão correta. 34. PM TOE Cadete 2018. É preciso, pois, atentar para a qualidade dos atos que praticamos,
porquanto da sua diferença se pode aquilatar a diferença de caracteres. O conectivo em destaque expressa, no período, sentido de A. Concessão. B. Consequência. C. Conclusão. D. Finalidade. E. Explicação. Comentários. Temos uma afirmação categórica, seguida de uma justificativa para o comentário. Então, o porquanto primo rico do porquê possui valor explicativo. Gabarito letra I. 35. PCMA Delegado 2018 no texto, então, no entrelaçamento paz, desenvolvimento, direitos humanos, democracia é que podemos vislumbrar a educação para a paz. O vocábulo, então, expressa uma ideia de A. Conclusão. B. Finalidade. C. Comparação. D. Causa. E. Oposição. Comentários. Veja. É, portanto, no entrelaçamento paz, desenvolvimento, direitos humanos, democracia que podemos vislumbrar a educação para a paz. Então, percebemos que o então foi utilizado como conjunção conclusiva. Gabarito letra A. Conjunções subordinativas. Ligam orações subordinadas, ou seja, duas orações que dependem sintaticamente uma da outra. A que é introduzida, iniciada, por uma conjunção subordinativa, é chamada de oração dependente subordinada. É muito importante saber essas noções, pois estas conjunções serão a base das orações subordinadas, que também terão sua influência no assunto da pontuação. As conjunções subordinadas podem ser integrantes ou adverbiais. Conjunções integrantes. As conjunções integrantes indicam que a oração subordinada que elas iniciam integra ou completa, complementa, o sentido da oração principal. Introduzem orações substantivas, aquelas que podem ser trocadas por isto, e desempenham funções sintáticas típicas dos substantivos, como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, predicativo. As conjunções integrantes não possuem valor semântico próprio, e são apenas duas, que e se. Só quero que você me aqueça nesse inverno. Oração principal, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta complementa o verbo da oração principal. Equivale a um objeto direto. Só quero isto. Conjunção integrante. Não se apavore. Estudaremos detalhadamente as diversas orações substantivas na aula de sintaxe, mas já adianto aqui alguns exemplos e suas funções sintáticas, para facilitar a familiarização. Oração subordinada substantiva subjetiva. Exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. É necessário que você estude. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Quero que você estude. Eles não sabiam se haveria aula. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal, sendo sempre iniciada por uma preposição. O candidato necessita de que todos o apoiem agora. Ela insistiu em que os alunos estudassem mais.